Você já parou para refletir sobre como você é realmente feito? Talvez você nunca tenha se perguntado, mas a Bíblia traz uma revelação incrível sobre quem somos. Não somos apenas corpos andando por aí. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo descreve algo profundo sobre a nossa natureza. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem nos revela uma verdade fundamental sobre nós mesmos. Somos seres tripartidos: corpo, alma e espírito. Mas o que isso realmente significa? A maioria das pessoas conhece bem o conceito de corpo. Afinal, é com ele que interagimos com o mundo material, tocamos, sentimos e nos movemos. Mas e a alma e o espírito? Qual a diferença entre eles? Como cada um impacta a nossa vida diária? Muitas vezes, lidamos com conflitos internos, como se nosso corpo quisesse uma coisa, nossa alma outra, e o espírito apontando para algo completamente diferente. Isso acontece porque essas três dimensões do nosso ser nem sempre estão em sintonia. O corpo quer algo imediato e físico, a alma envolve as emoções e desejos, e o espírito é a parte mais profunda de nós, capaz de se conectar diretamente com Deus. Você já se sentiu dividido entre essas diferentes vontades? Talvez você saiba o que é se sentir impulsionado a algo, mas seu espírito lhe dizendo para agir de outra forma. Esse conflito, meus amigos, é um reflexo direto de uma falta de equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. No vídeo de hoje, vamos entender melhor o que cada uma dessas partes faz, como elas se interagem e, mais importante ainda, como podemos viver uma vida equilibrada, em harmonia com a Palavra de Deus. Para entendermos de forma clara como corpo, alma e espírito funcionam, vamos começar com uma visão geral dessas três dimensões. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, nos ensina que somos feitos dessas três partes distintas, mas interconectadas. Ele diz: "E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis." Cada uma dessas partes tem uma função única, mas todas devem trabalhar juntas para o equilíbrio do ser humano. O corpo é a nossa dimensão física, o que nos torna visíveis e palpáveis. Ele é a casa temporária, onde habitamos enquanto vivemos neste mundo. Em 2 Coríntios 5:1, Paulo fala sobre o corpo como uma tenda terrestre, que está sujeito ao desgaste e à morte, mas que é essencial para que possamos interagir com o mundo ao nosso redor. Através do corpo, sentimos, tocamos, vemos, ouvimos e nos movemos. A alma, por sua vez, é o centro da nossa personalidade. É onde residem nossas emoções, vontades, pensamentos e desejos. Ela é o que nos torna únicos, e é a parte de nós que experimenta alegria, tristeza, raiva, medo, amor e muitas outras emoções que nos definem. Em Marcos 8:36, Jesus diz: "Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Isso mostra o valor imensurável da alma, que vai além de qualquer riqueza material. E, finalmente, o espírito é a parte mais profunda de nós, a dimensão que nos conecta diretamente com Deus. Como João 4:24 nos ensina, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O espírito é o que nos permite ter comunhão com Deus, e é a chave para vivermos uma vida espiritual saudável e alinhada com o propósito divino. Agora que entendemos as definições básicas de corpo, alma e espírito, vamos refletir sobre como essas três dimensões se manifestam no nosso dia a dia. Como elas realmente se aplicam à nossa vida cotidiana? Imagine por um momento a luta interna que você pode ter em diversas situações. Quantas vezes seu corpo deseja algo imediato, mas sua alma está dividida, e seu espírito deseja uma direção diferente?
Por exemplo, quando enfrentamos tentações, é comum que nosso corpo busque prazer imediato, algo físico, talvez comer algo que sabemos que não devemos ou sucumbir a um vício. Nossa alma pode estar dividida entre querer satisfazer esse desejo e a consciência de que isso não é o melhor para nós. Nesse momento, o espírito tenta nos guiar para um caminho de autocontrole, lembrando-nos do que é espiritual e eterno. A dificuldade surge quando essas dimensões estão em desarmonia. Outro exemplo pode ser quando enfrentamos situações difíceis emocionalmente. Sua alma pode se sentir sobrecarregada, com emoções como tristeza ou raiva, e o corpo pode reagir fisicamente com tensão ou até doença. O espírito, por sua vez, pode estar clamando por oração, buscando a paz e a sabedoria de Deus para superar esses desafios. O conflito surge quando não conseguimos equilibrar essas partes e permitir que o espírito tenha o controle. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o que significa que devemos cuidar dele com reverência. No entanto, isso não significa negligenciar nossa alma e nosso espírito. Pelo contrário, um verdadeiro equilíbrio envolve cuidar dessas três dimensões: nosso corpo, nossas emoções e nossa vida espiritual, para viver de forma saudável e em sintonia com o que Deus deseja para nós. Agora, vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre a importância de cada uma dessas dimensões em nossa vida espiritual. Em Gênesis 2:7, vemos o momento em que Deus cria o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui, a criação do ser humano é descrita em três fases. Primeiro, o corpo, formado do pó da terra. Depois, o espírito, o fôlego de vida que Deus soprou. E, finalmente, a alma, que surge como resultado dessa união entre o corpo e o espírito. Esse processo revela a interdependência entre as três partes. O corpo foi criado para habitar a terra e interagir com o mundo material. O espírito, dado por Deus, é o que nos conecta a Ele, capacitando-nos a adorá-lo e buscar sua direção. A alma, por sua vez, é o elo que une essas duas dimensões. É onde se encontram nossas emoções, desejos e vontade, governando nossas ações e decisões. Em João 4:24, Jesus ensina: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O espírito humano é nossa capacidade de se conectar com Deus, pois Ele é espírito. A nossa verdadeira adoração, comunhão e conexão com o Criador acontecem a partir do nosso espírito, não de rituais externos ou ações físicas. Porém, como vimos no início, o pecado que entrou no mundo por meio de Adão e Eva desorganizou essa harmonia. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o espírito foi morto, separando-se da comunhão com o Criador. A alma passou a ser governada pelos desejos do corpo, e o equilíbrio original foi perdido. O processo de redenção, no entanto, começa com a regeneração do espírito, restaurando a nossa capacidade de nos conectar com Deus, como está escrito em Efésios 2:1. Estávamos mortos em delitos e pecados. Agora que já entendemos a base bíblica e teológica sobre a natureza tripartida do ser humano, vamos refletir sobre como aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana. Quando vemos um desequilíbrio entre corpo, alma e espírito, enfrentamos o que a Bíblia chama de conflito interior, onde cada dimensão do nosso ser deseja algo diferente. Por exemplo, quando estamos em uma situação de tentação, como uma escolha entre seguir os desejos do corpo ou fazer o que é certo espiritualmente, podemos perceber esse conflito de forma clara. O corpo pode desejar gratificação imediata, um prazer momentâneo, enquanto a alma pode estar dividida, tentando racionalizar a decisão. Nesse momento, o espírito busca alinhar-nos com a vontade de Deus, lembrando-nos de que a verdadeira satisfação vem de viver em conformidade
com seus princípios. Esse desequilíbrio pode ser um grande desafio, mas é nele que a transformação começa, quando escolhemos ouvir a voz do Espírito e não ceder aos impulsos do corpo. Outro exemplo é quando passamos por dificuldades emocionais. Se nossa alma está sobrecarregada, o corpo pode reagir com tensões ou até enfermidades. Imagine um momento de luto ou tristeza profunda. A alma fica perturbada e o corpo sente os reflexos disso. No entanto, o espírito anseia por consolo, por meio da presença de Deus, e é nesse momento que precisamos procurar o equilíbrio. A oração e a meditação na palavra de Deus podem restaurar nossa alma, trazendo paz e alívio. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo nos lembra que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o que nos ensina que devemos cuidar do corpo com o mesmo zelo que cuidamos do espírito. Quando buscamos esse equilíbrio, não apenas nutrimos nossas vidas físicas e emocionais, mas também fortalecemos nossa conexão com Deus. À medida que avançamos em nossa caminhada cristã, a compreensão da interação entre corpo, alma e espírito se torna crucial para o nosso crescimento espiritual. Quando essas três dimensões estão alinhadas, vivendo em harmonia, experimentamos a verdadeira paz de Deus, uma paz que transcende o entendimento humano e nos sustenta, mesmo nas tempestades da vida. Mas, como podemos alcançar esse equilíbrio tão desejado? Primeiramente, é essencial reconhecer que o processo de alinhamento entre corpo, alma e espírito não acontece de forma automática. Ele exige disciplina, prática e um comprometimento contínuo. A Bíblia nos exorta em 1 Coríntios 9:27, quando Paulo fala sobre dominar o corpo. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso nos ensina que não devemos deixar nossos impulsos físicos governarem nossas escolhas, mas, sim, submeter-nos à orientação do Espírito Santo. Para o corpo, isso significa cuidar da saúde, evitar excessos e cultivar uma vida saudável. A Bíblia não nos ensina a desprezar nosso corpo, mas a tratá-lo com respeito, pois ele é o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar da nossa alimentação, descanso e exercício, sabendo que nosso corpo é uma ferramenta para o serviço a Deus. Como está a sua saúde? Você tem priorizado o cuidado com o seu corpo? A forma como tratamos nosso corpo reflete o quanto valorizamos nossa conexão com Deus. Para a alma, a transformação ocorre por meio da renovação da mente. Como diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso implica deixar de lado os padrões mundanos e permitir que a palavra de Deus renove nossa maneira de pensar, sentir e agir. Quando nossas emoções estão desequilibradas ou nossas vontades estão desalinhadas com o propósito de Deus, precisamos de um tempo de introspecção, oração e meditação na palavra para restaurar nossa alma. Você tem se permitido ser transformado pela palavra de Deus em sua vida emocional e intelectual? Por fim, o Espírito é a parte de nós que precisa estar constantemente em comunhão com Deus. Como Jesus ensinou em João 4:24, precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O espírito humano é capacitado a se conectar diretamente com o Criador. Mas, para que isso aconteça, devemos estar dispostos a submeter nossos desejos ao controle do Espírito Santo. Isso exige oração, constante meditação na palavra de Deus e uma busca genuína por sua presença. Agora, pergunto a você: como está o equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito em sua vida? Você tem dado a devida atenção a cada uma dessas dimensões? Talvez seja a hora de refletir e buscar esse equilíbrio que Deus deseja para você. Lembre-se de que Deus não só se importa com a sua alma e espírito, mas também com o seu corpo, pois Ele nos criou como seres completos.
Quando falamos sobre o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, não estamos apenas lidando com conceitos teológicos ou filosóficos. Estamos falando de algo que precisa ser vivido no dia a dia, em nossas decisões, ações e atitudes. Isso significa que, para realmente experimentar o que Deus planejou para nós como seres humanos, precisamos ser intencionais em como cuidamos de cada uma dessas dimensões. O corpo não deve ser negligenciado, como muitos podem pensar, especialmente quando se considera o espiritualismo, que às vezes ignora as necessidades físicas. No entanto, como vimos, o corpo é o templo do Espírito Santo, e isso implica que devemos tratá-lo com respeito e cuidado. O que você está fazendo para cuidar do seu corpo? A prática regular de exercícios, uma alimentação balanceada, o descanso adequado, tudo isso não é apenas uma questão de saúde, mas de fidelidade ao propósito de Deus para o seu corpo. Em 1 Coríntios, clássicos 6, 19 e 20, Paulo nos lembra: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Cuidar do corpo é, portanto, um ato de honra a Deus, que nos deu esse corpo com um propósito divino. Quando falamos da alma, estamos nos referindo à nossa parte emocional e mental. A alma é onde se encontram nossas emoções, vontades e pensamentos, que influenciam diretamente nossas decisões. Nossa alma pode ser um campo de batalha, onde nossos sentimentos e desejos muitas vezes entram em conflito com os desejos espirituais. Por exemplo, em momentos de tristeza ou angústia, a alma pode querer se refugiar em comportamentos autodestrutivos ou em um vício emocional, como a preocupação excessiva, a ansiedade ou até mesmo o ressentimento. Em Romanos 12, 2, Paulo nos instrui: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a renovação da alma começa com a mudança de como pensamos, e essa mudança é possível através da Palavra de Deus. Ao meditarmos nas Escrituras, ao buscarmos a Deus em oração e ao permitirmos que Ele trabalhe nas nossas emoções, começamos a experimentar uma transformação que nos torna mais parecidos com Cristo. Agora, o Espírito é a parte mais profunda de nós, aquela que está em comunhão com Deus. Ele é a dimensão de nossa vida espiritual que nos conecta diretamente com o Criador. Se o espírito está fraco ou negligenciado, isso afetará todas as outras áreas da nossa vida. Jesus nos ensina em João 4:24 que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira vem de um coração que está em sintonia com Deus, e isso só é possível quando o espírito está vivo, renovado e sensível à direção do Espírito Santo. A conexão com Deus não é algo que acontece apenas aos domingos ou em momentos especiais, mas deve ser contínua, por meio da oração, da leitura da Bíblia e da meditação no que Deus tem para nós. A vida no Espírito é o que nos capacita a viver de forma plena, conectados com a vontade de Deus e em paz, independentemente das circunstâncias externas. Portanto, a transformação real acontece quando o espírito é fortalecido, a alma renovada e o corpo cuidado. Cada uma dessas dimensões tem um papel crucial em nossa jornada cristã. Quando buscamos esse equilíbrio e alinhamento, não só experimentamos uma vida mais plena e abundante, mas também cumprimos o propósito de Deus para nós, como seres criados à sua imagem. E então, como está o equilíbrio entre essas três dimensões em sua vida? Você tem priorizado o desenvolvimento espiritual e a saúde emocional tanto quanto cuida do seu corpo? O equilíbrio que Deus deseja para nós é possível quando escolhemos viver de acordo com sua palavra, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da nossa vida. Gostou do conteúdo?
Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário abaixo sobre como você tem buscado esse equilíbrio em sua vida. Compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão e inscreva-se no canal para mais vídeos como este.